Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Quem tá aí vai dando um oi. Estou esperando vocês chegarem, aguardando vocês aí, ok? Vai dando um oi, falando seu nome e a sua cidade. Olá, Rosane, paz do Senhor. Juliette, seja bem-vinda. Boa tarde, a paz do Senhor. Ilma, boa tarde, meu amor, a paz. Mudo o computador de lugar para eu não ficar olhando pro lado, eu ficar olhando para vocês. Acho que é melhor. Maria Araújo. Deixa eu aumentar aqui. Acho que assim fica melhor. Aí, acho que agora melhorou. E uma de São Paulo. Patrícia, daqui de Inhaúma, do Ministério Despertando Vida, pastor Natanael. Lucinha, de Minas Gerais. Rosane, de Itapevi. Jane Torres. Olá, boa tarde, a paz. Depois de uma aula de pandeiro, eu resolvi fazer um coque, para ficar bem assembleiana. Márcia, boa tarde, Gravataí, Rio Grande do Sul. Mais quem? Oi, Jane, Luciene. Que bom que vocês estão aqui. Esqueci de pegar meu livro. Brenda, Rolândia, Paraná. Deise, Guaratiba. Gisele, do Pará, sejam todos bem-vindos. Lucimar, quando fizer 20 a gente inicia. Lucimar, a paz do Senhor. Lucimar de Goiânia, no Goiás, nós vamos em Goiás esse ano. Teresópolis, aqui no Rio. Deve estar um frio maravilhoso em Teresópolis hoje, que aqui embaixo tá frio. Vamos lá? Vamos começar. 22 pessoas online. Ô, Diná, que prazer ter você aqui no AME. Nossa aula da noite vai ser com a Diná, sobre o Clube do Livro. Airesca Iris, de Salvador, Bahia. Kelly Silva, paz do Senhor, do Ministra Vale. Gerlaine, Rio Grande do Norte. Pacifica, que legal o nome do lugar. Gisele Costa, paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas, todos os meninos e meninas, sejam bem-vindos na paz do Senhor Jesus, né? Obrigada por você estar aqui no AME, por você estar investindo o seu tempo aqui essa semana no AME. Leia do Pará. E eu tô muito grata ao Senhor por mais uma edição do AME, né? O Senhor, ele mais uma vez uniu pessoas que amam servir, que amam ministrar, que amam a palavra de Deus e amam compartilhar, né? Pessoas que realmente entendem que ministério é servir e que não existe ministério se não servir o outro, se aquilo que Deus dá para você não ser compartilhado com o outro, né? E hoje nós estamos na nossa segunda aula do dia de hoje é o nosso segundo dia, e nós vamos falar sobre a Igreja da Criança. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Flávia. Sou do Rio de Janeiro, sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, que fica na zona norte do Rio. Trabalho com crianças, assim como acredito que todos vocês que estejam nos assistindo. E lá a gente desenvolve alguns trabalhos com as crianças, além do trabalho na minha igreja local, que é minha prioridade, né? A minha casa, a minha igreja é sempre minha prioridade. Então, além da minha igreja, eu faço trabalho itinerante com um trabalho de pregação, com trabalho de treinamento de professores. Durante muitos anos eu trabalhei com pregação de crianças, me caracterizava como a boneca Gigi, que foi o pontapé inicial do meu ministério itinerante, mas aí a gente vai envelhecendo, os ciclos vão mudando, né? Então hoje eu não faço trabalho
de pregação de crianças itinerantes, a não ser os missionários, né, quando eu estou em campo missionário. E foco no trabalho com as crianças na minha igreja. E aí optei com direção do Senhor, ao trabalho itinerante, fazer de treinamentos de líderes e ajudar em orientação dos pais com relação à Bíblia e educação dos seus filhos. E aí, um dos projetos que a gente desenvolve na nossa igreja é a Igreja da Criança. A gente ficou esse tempo todo parado aí, a questão da reclusão. Aproveitamos o tempo de reclusão para fazer uma reforma no Ministério Infantil. Então, a gente vai voltar agora no primeiro domingo de fevereiro com novas metodologias de trabalho, com focos, e uma das coisas eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque essa visão integral é a visão da Igreja da Criança. E a nossa aula fala justamente sobre a Igreja da Criança. Talvez você já ouviu falar de uma Igreja da Criança, talvez você não saiba o que é, talvez você imagina o que seja, talvez você veja uma Igreja da Criança trabalhada de forma errônea. Então, de fato, o que é uma Igreja da Criança? Como que eu posso organizar a Igreja da Criança na minha igreja? Eu posso abrir uma igreja da criança? Eu vi um galpão ali, eu quero montar uma igreja da criança. Será que de fato isso pode acontecer? Então a gente precisa entender o que é a igreja da criança. Mas antes disso, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, tá? Eu fiz um material para vocês, uma apostila pocket, né? O que é uma apostila pocket? Uma apostila de uma página, só mesmo para dar um direcionamento para vocês. Então eu fiz um resumão, né? Essa apostila pocket é um resumão. Então eu fiz um resumão de uma das aulas que a gente dá no curso online sobre a Igreja da Criança, e eu vou estar compartilhando com vocês logo após a nossa aula, tá? Ela já está aberta aqui para mim, para ir me direcionando, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, o seu manual, e abra em Mateus capítulo 21, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, se você usa post-it, se você pinta a sua Bíblia, aproveite aí que o momento é esse para a gente falar junto sobre ativação espiritual. O que é uma ativação espiritual? Então, vamos lá. Vou dar uns minutinhos para você lá buscar sua Bíblia. Mateus, capítulo 21, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou ler somente o versículo 16, a parte 14 até o 16, a parte B, mas eu quero falar sobre o contexto dele, tá? Então, o versículo 14 diz assim: vieram a ele no templo, cegos e coxes, e eles o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouve o que eles estão dizendo? E respondeu-se Jesus: sim, nunca leste? É da boca dos pequeninos e das crianças de peito que tiraste o perfeito louvor? Até aí. A gente conhece muito essa passagem, né? Irmãos, eu não vou poder ficar prestando atenção nos comentários, senão eu vou perder o fio da meada, mas eu vou respondendo depois, tá bom? Então vamos falar aqui sobre a questão da ativação espiritual. A gente já conhece todo esse contexto de que é da boca dos pequeninos o perfeito louvor. Todas as vezes que a gente quer falar sobre louvor com as crianças, a gente cita isso para os adultos, a gente fala para eles que o perfeito louvor é deles, e na verdade a gente entende. Quando a gente entende o que é propósito, né? A Bíblia fala que fomos criados com um propósito. Qual foi o propósito da criação de Deus para conosco? A Bíblia fala que fomos criados com um propósito para glorificar e honrar o nome do Senhor em todo tempo. Então nós somos pessoas, nós somos seres, nós somos humanos, nós somos tias que fomos criados para a glória de Deus, para adorar o nome dele. E assim também são as crianças. A criação do Senhor é para proclamar a glória dele, para honrar o nome dele, para glorificar o nome dele. Então nós somos naturalmente adoradores. E por que das crianças é o perfeito louvor? A criança, ela também é naturalmente adoradora, mas a criança ela tem um perfeito louvor por causa da pureza do seu louvor, por causa da sinceridade do seu coração. Coisas que muitas vezes adultos não têm. Às vezes, né, estão adorando ao Senhor como sepulcros caiados ou fazendo sacrifício de tolo. E a criança ela é naturalmente adoradora, assim, porque esse é o propósito da criação. Só que nesse contexto, quando Jesus diz para os escribas, né, nunca leu? É da boca dos pequeninos o perfeito louvor. Eu quero que você mergulhe comigo nessa passagem. Mateus 21 inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
A Bíblia fala que Jesus ele chama os discípulos, manda ele preparar o jumentinho, manda ele e os discípulos obedecem, coloca as vestes no jumentinho para fazer essa entrada, para ele entrar em Jerusalém. E a gente sabe que Jesus ele não queria ser visto, ser reconhecido, ser engrandecido, né? A Bíblia fala a todo momento disso. Então, em nenhum momento o Senhor falava assim: ó, eu te curei, vai lá e conta para alguém. Ó, eu te curei, toma aqui meu cartão. Ó, agenda aberta para a cura. Jesus não precisava de fazer isso. Mas nesse momento, Jesus ele tinha planejado a entrada triunfal dele na cidade de Jerusalém. Estava acontecendo uma festa na cidade. Então a cidade estava muito cheia de gente, porque as pessoas estavam indo para o templo para poder adorar. Repetindo, Miriam Vidal, passagem bíblica é Mateus 21, tá? Capítulo 21, versículo 14 até os 16, tá bom? E aí ele diz aos discípulos para se organizar e prepararam tudo e tal, e ele entrou. Onde Jesus estava, a multidão estava acompanhando ele. E imagina uma multidão que já estava acompanhando Jesus, indo para a cidade de Jerusalém com Jesus, e dentro da cidade já havia uma multidão. Quando Jesus entra, a Bíblia fala que a multidão, toda a multidão, deixa eu ver aqui o versículo, o 21, o versículo B que fala: a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pela estrada. Outros balançavam e diziam assim, ó, aqui, ó. E os que precediam, aos que seguiam, clamavam. Os que seguiam, clamavam: Hosana nas maiores alturas, ou Hosana ao filho de Davi, né? Dizia: olha, o filho de Davi, seja abençoado é o filho de Davi. As pessoas que estavam na multidão clamavam pelo filho de Davi. As pessoas honravam, viu que ele era o Messias. Só que a multidão não fala, a Bíblia fala de multidão, ela não fala de que tinha crianças, não fala que eram homens, que eram só mulheres. Então, quando eu entendo multidão, eu entendo que dessa multidão tem homens, mulheres, idosos, jovens e também crianças. Só que nesse momento, não se fala de criança, fala de multidão. Ok, nós entendemos que há multidão ali, mas não fala especificamente de criança. Quando ele entra, né, no templo, ele estava ali, a Bíblia fala no versículo 12, que ele entra no templo e ele expulsa os cambistas que estavam lá. Ele fica furioso, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras que estavam vendendo as pombas, e ele ficou furioso, dizendo que ali era a casa do nosso pai, né? No versículo 14, ele já entra no templo, então vamos lá. Ele entra na cidade, as pessoas adoram. Ele entra no templo, entrando no templo, ou seja, na entrada do templo, ele expulsa os cambistas. Quando ele entra no templo, ele começa a curar coxos, né? A Bíblia fala, ele cura cegos e coxos. E aí, os principais sacerdotes e os meninos que estavam lá, as crianças que estavam lá, eles começaram a clamar. Começaram a exaltar o nome do Senhor Jesus. Eles reconheceram que Jesus era o Messias, que Jesus ele veio para curar, que ele veio para salvar. Eles reconheceram as maravilhas de Deus. E como que essas crianças adoraram ao Senhor? Adoraram exatamente da forma que aquela multidão estava adorando. Então a Bíblia fala que os meninos cantavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E é justamente a mesma adoração que na entrada da cidade as pessoas estavam adorando, a multidão estava falando. O que eu entendo isso? Eu não quero esmiuçar muito, mas eu quero que você entenda o seguinte, que a criança, ela vai reproduzir aquilo que você está fazendo. Ou seja, ela vai observar, a criança está na multidão, ela está observando, depois ela está testificando, ela teve o seu contato com Jesus, ela viu que Jesus cura, ela teve a sua intimidade, o seu momento de testificar se realmente é aquilo que você está falando, e aí automaticamente ela vai reproduzir, ou seja, ela vê, ela experimenta e ela reproduz. Então eu não posso pensar numa igreja da criança onde eu limito a igreja da criança, o projeto da igreja da criança em um culto. As pessoas acham que a igreja da criança é juntar as crianças num cômodo, fazer ai meu Deus,
fugiu a palavra, uma imitação, não é bem essa palavra que eu queria, mas vocês vão entender. Uma cópia. Eu não posso pegar uma sala, fazer uma cópia de um templo, fazer um culto e falar que é a igreja da criança. Isso não é igreja da criança, é um espaço de culto. Então, às vezes, as pessoas se limitam a isso. Acham que a igreja da criança é fazer um culto com as crianças num espaço da igreja. Ah, a igreja comprou um espaço novo, ficou essa igreja e aí nós vamos fazer a igreja da criança. Igreja da criança, ela é uma metodologia de trabalho, não pode ser resumida em um culto semanal. É muito mais do que isso. E você só vai entender de fato que é a igreja da criança quando você entender que antes de você levar a criança à adoração, antes de você levar a criança a ter uma intimidade com o Senhor, antes de você desenvolver as crianças ministerialmente, você precisa entender que você precisa ser um adorador, porque as crianças vão reproduzir aquilo que você oferece para ela, aquilo que ela vê em você. E eu gosto muito de usar, e a gente fala isso no nosso livro, sobre ativação espiritual. É como se fosse assim, a gente sabe que a criança é um perfeito adorador, a Bíblia me dá respaldo para isso, mas nós precisamos ativar essas crianças no mundo espiritual, nós precisamos incentivar, né? Como a Bíblia nos mostrou aqui, ela reproduziu aquilo que ela viu. Então pensa numa ativação ministerial da seguinte forma, a criança, ela é como se fosse um interruptor, e você tem uma lâmpada. Então, você sabe que nessa lâmpada tem energia que ela pode acender esse ambiente. Só que se você não tocar um interruptor, não ativar essa lâmpada, ela vai continuar apagada. Então, quando eu penso em ativação espiritual, quando eu penso no desenvolvimento espiritual da criança, é exatamente isso. A criança, ela é o perfeito louvor, é como a lâmpada que já tem energia. Só que se eu não tiver atitude para tocar naquele interruptor, se eu não incentivar essa criança, se eu não ativar essa criança, se eu não ajudá-la, motivá-la, levá-la até Jesus para ter uma intimidade, para ela prestar uma adoração, para ela experimentar a Jesus, o contato com Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, ela vai manter uma lâmpada apagada. Então nós precisamos ter essa consciência que a criança, ela precisa ser motivada, ativada, e tudo começa com aquele que está responsável pela vida espiritual dessa criança. Que no caso, ali na igreja, é você que está como pastora dessa criança. Então, a igreja da criança, ela é uma metodologia de visão pastoral. Ela não é uma igreja dentro de uma igreja. Ela não é um espaço para fazer culto. Ela não é um lugar bonitinho, onde não tem uma organização. Às vezes as pessoas, vou fazer o culto porque é mais fácil. Já ouvi muito isso. Vou fazer um culto porque é mais fácil, não preciso fazer planejamento. Opa, e aí? Como que vai ser? Vou fazer isso porque é mais fácil? Mas, na verdade, a gente precisa fazer tanto o culto quanto a escola bíblica dominical, a escola bíblica, são coisas diferentes, totalmente diferentes, que traz ensinamento diferente, tem que andar junto. Então, eu preciso que você entenda que a igreja da criança não é uma igreja independente, eu não posso decidir. Quando a gente abriu a primeira igreja da criança, na nossa igreja mãe, eu recebi muita mensagem, tia, você abriu uma igreja? Não é abrir uma igreja. Eu não posso alugar um espaço e vou abrir uma igreja. Eu não posso me sentir uma autossuficiente e querer abrir uma igreja. Não, sabe por quê? Porque a gente ensina muita questão pastoral, obediência pastoral dentro da igreja das crianças, né? No nosso ministério tem que ser assim. Então a gente precisa entender a criança que ela faz parte da igreja, ela está como membro de um corpo. Então, quando a gente trabalha a metodologia da igreja da criança no ministério infantil, é porque a gente está trabalhando uma visão pastoral. Então, o que precisa nessa igreja? Qual o principal propósito da igreja da criança? Pastorear crianças. Tá? Então, eu vou ter 2 pastores? Não vou ter. Existe um pastor que é o seu pastor. Você não está fazendo 2 igrejas, você está usando uma metodologia de trabalho. Então, a igreja da criança, ela tem a finalidade de pastorear as crianças, mas pastorear com um propósito e intencionalidade. É uma intenção de cuidar dessa criança, é uma intenção de desenvolver o ministério dessa criança, é uma intenção de ativar essa criança no mundo espiritual, é uma intenção de alimentar essa criança, é pastorear de uma forma integral. O que é uma forma integral? Corpo, alma e espírito. Então, quando eu penso no espaço para as crianças, onde eu vou fazer um templo dentro da igreja da criança, onde eu vou fazer uma sala de aconselhamento dentro da igreja da criança, onde eu vou fazer um espaço de atendimento, onde eu vou fazer uma escola ministerial para as crianças, isso tudo você está pensando num integral.
Você está pensando quando você se preocupa com o lanche, o tipo de lanche que você está dando para essa criança, você está se preocupando com uma forma integral. Então você tem, dentro da visão da igreja da criança, você tem um reforço escolar, você tem um atendimento psicológico, você tem um aconselhamento infantil, você tem a escola ministerial. O que é a escola ministerial? É você proporcionar aula de música, aula de canto, aula de balé. Essa escola ministerial, ela tem que ser de acordo com os ministérios da sua igreja. Então, por exemplo, se a sua igreja não tem ministério de dança, não tem por que eu dar uma aula de balé. Você tem que fazer tudo alinhado com a sua igreja, porque nós não somos independentes. A igreja da criança não é uma igreja independente. É uma igreja que faz parte de uma igreja. Não é nada cortado, não existe 2 pastores, não é nada disso. Então, não entenda que não deu vontade de abrir uma igreja e vou abrir uma igreja. Não é você brigar com o seu pastor de querer abrir uma igreja e abrir uma igreja. Não é isso, tá? Você pode sim pegar uma sala do departamento infantil e fazer o templo das crianças. Esse templo é com púlpito, com os bancos, as salvas. Tudo que você vai fazer é de acordo com a metodologia da sua igreja, de acordo com a liturgia da sua igreja. Gente, na verdade, a igreja da criança, ela é um assunto muito extenso, né? Não é, vou fazer um culto aqui nesse espaço e ponto final, não é isso. Ele é um tema muito extenso. Eu tô tentando resumir em 1 hora o tanto de coisas que é uma igreja da criança, né? E eu espero muito não embolar vocês, tá? Então deixa eu ir aqui na minha apostilazinha. Qual é o propósito da igreja da criança? Pastorear o precioso rebanho, tá? E esse pastoreio tem que ser de forma integral. O que é de forma integral? Eu tenho que cuidar da criança, do corpo, alma e espírito. O nosso livro, né, a Carol falou ontem sobre pastorear crianças, e o nosso livro aqui, o Manual do Pastoreio de Crianças, ele trata muito essa questão do pastoreio relacional, desse pastoreio que você tem que olhar a criança como um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E aí você tem que zelar por essas 3 partes da criança, corpo, alma e espírito, ok? E a gente bate muito nessa tecla. Não adianta eu querer dar um lanche caro se eu não zelo pela vida espiritual da criança. Não adianta eu querer expulsar demônio que às vezes nem existe, porque eu não olho para a criança como alguém que precisa de um apoio psicológico, um apoio emocional. Então tem que ser uma forma integral, tá? Então o nosso principal intuito da igreja da criança é pastorear crianças. Não existe outro objetivo. E dentro da visão pastoral, você vai ter os pilares que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, o nosso propósito é pastorear o precioso rebanho. O que é a igreja da criança? É um local adequado para as crianças, desde a linguagem até o espaço físico, onde o principal objetivo é pastorear as crianças e contribuir com seu desenvolvimento integral, tendo como base o ensino, ativação ministerial, são 4 pilares: evangelização, pastoreio, ensino e ativação ministerial, que é o desenvolvimento, tá? O que não é a igreja da criança? Não é uma igreja independente, não é uma igreja que você decide abrir e abriu, não é um pastor independente, eu preciso muito que vocês entendam isso, tá? A igreja da criança é uma metodologia de trabalho pastoral, onde a gente contribui para o desenvolvimento da criança de uma forma integral, tá? Então, se for fazer uma prova, é isso aí, tá bom? E quais são os pilares? O que rege a igreja da criança? Ok, já entendi que a igreja da criança é uma metodologia de trabalho, já entendi que eu não posso decidir abrir uma igreja, eu preciso de ser tudo alinhado com a direção da minha igreja, eu preciso adaptar o espaço das crianças, não somente fisicamente, mas principalmente mentalmente, a equipe do Ministério Infantil. Por que a gente tem que mudar a visão e fazer uma metanoia, né? Uma mudança de mente na equipe do Ministério Infantil? Porque a gente vai muito nessa questão de que eu vou lá, dou aula, marco ponto e vou embora. Isso não é pastorear criança. Pastorear crianças não é você dar uma aula semanal. Pastorear crianças não é você ser promotor de evento. Pastorear criança não é você fazer um culto de 3 em 3 meses. Não é você ir lá da escola bíblica dominical e vir embora. É muito mais que isso. Pastorear crianças é você se relacionar. É você ter um ministério relacional com as crianças. É você conhecer o seu rebanho. O rebanho ouvir a voz ouvir e conhecer a voz do pastor, né? E quais são os pilares da igreja da criança? Nós temos 4 pilares que sustentam a igreja da criança.
A primeira é evangelização. Primeiro passo da igreja da criança é evangelização. É você trabalhar o evangelismo. É você fazer a alfabetização ministerial dessa criança. Tem muitas tias que falham muito de querer ensinar o apocalipse para as crianças, mas as crianças não sabem o plano da salvação, não sabem o plano salvífico do Senhor. As crianças querem... a gente precisa entender que as crianças, elas... No mundo espiritual, elas são iguaizinhas ao mundo físico. Você não chega da maternidade e dá para uma criança uma feijoada para ela comer. Por quê? Porque o estômago dela não está preparado para aquilo. Espiritualmente falando, é assim. Você precisa dar o leite genuíno para as crianças, a palavra de Deus, os primeiros passos na fé, o evangelho. E isso vem aonde? Através do plano de salvação. Seja através de figuras, seja através de cores. Mas a criança, ela precisa... No primeiro contato que você tem com ela na igreja da criança, ela entender o plano da salvação, ela reconhecer Cristo como Salvador, ela reconhecer o que Jesus fez por ela na cruz e ela receber a Cristo como Salvador, né? Até no aconselhamento infantil, essa é o primeiro passo. Por quê? Por que você primeiro precisa evangelizar, ganhar essa criança para Cristo? Porque não existe crescimento se não houver nascimento, né? Você não compra uma planta, a planta, primeiro você planta ela para ela crescer e dar frutos. Ela não dá fruto para depois ela virar uma semente, né? Tudo tem um processo e precisa ser feito dessa forma. A gente precisa, se a gente não levar as crianças até Cristo, se a gente não evangelizar essa criança ela até pode crescer dentro da igreja, mas ela não vai crescer um cristão, ela vai crescer um religioso, alguém que conhece as historinhas de Deus, mas que não conhece o Deus que escreveu essas histórias. E a gente não pode ter essa visão dentro da igreja da criança. A igreja da criança, o primeiro passo é a evangelização. Por quê? No livro do Pastoreio, a gente também fala isso. Porque todo pastor ele precisa primeiro ser um pescador. Você primeiro precisa pescar o peixe para depois ela se transformar em ovelha. E ela se transforma em ovelha e discipulado, através do discipulado. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de evangelizar primeiramente. E depois que você evangelizar essa criança, você vai fazer o trabalho de pastoreio. Por isso que no livro a gente diz que todo pastor tem que ter alma de pescador, tá? Isso é muito sensível, né? O pescador, ele pesca, mas ele não cuida de ovelha. Então por isso que a gente tem que ter essa dualidade, né? A gente até trata no livro sobre a questão toda vez que a gente fala de pastoreio, a gente se baseia no versículo de João 21:15, né? Que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, apacenta meu cordeiro. Isso já é todo mundo fala isso, porque é o versículo base da visão pastoral com crianças. Das crianças serem integrantes de um rebanho, né? Enquanto cordeiro. Mas, quando a gente começou a escrever esse livro, eu fiquei pensando assim, por que Jesus... escolheu um pescador para ser pastor? Porque, né, na lei judaica, isso é muito comum, as crianças elas aprendem os ofícios dos pais, tanto que Jesus era carpinteiro como José. E aí eu acredito que o pai de Pedro, os irmãos de Pedro já eram pescadores, eles tinham uma sociedade. Então eu acredito que o pai de Pedro também tenha sido pescador. Como é que Jesus pega um pescador que não conhece nada de pastorear e coloca e fala para ele, ó, apacente meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas? Por que Jesus pegou um pescador para fazer um trabalho de pastor? Justamente por isso, porque para ser um pastor de crianças tem que ter uma alma de pescador, tem que ter uma raiz de pescador, é você ir lá, você buscar e você cuidar, você zelar, tá? Isso é muito bonito. A Bíblia é muito bonita, né? É muito boa de ser estudada, de ser trabalhada. Então, o primeiro pilar é a evangelização, o segundo é o pastoreio, é você tratar dessa criança. Então, o segundo pilar da igreja da criança é esse pastorear de uma forma integral. E quando eu penso nessa forma integral, nessa forma de cuidado com essa criança, é você, por exemplo, ter dentro do espaço do departamento infantil uma sala de aconselhamento infantil. Na nossa igreja nós temos, né, tá no projeto, vai iniciar em fevereiro. E nós criamos uma equipe dentro do Ministério Infantil de conselheiras, que são treinadas pelo método da Carolita com a Carol. É um trabalho fantástico, né? E eu acredito muito que a questão de trabalho de aconselhamento é um chamado bem específico, então nós colocamos pessoas bem específicas para isso. E nós fizemos essa sala, estamos terminando essa sala.
E a gente está muito animada, empolgada, muito acreditada nesse projeto. Por quê? Porque a gente está vindo agora de uma pandemia e espero em Deus que não entremos em outra. E as crianças estão muito feridas, crianças estão muito machucadas, crianças que passaram por morte, crianças que estão em luto, crianças que estão com problemas. Essa semana eu vi aí numa reportagem no Facebook de uma mulher que resolveu casar com um boneco que ela fez durante a pandemia. Então, assim, muitas pessoas com problemas emocionais, com problemas psicológicos, com problemas espirituais, que nós, enquanto igreja, né, e quando eu digo enquanto igreja, não é somente igreja da criança, mas enquanto igreja, no cuidar do outro, né, porque quem cuida de uma ovelha, quem gera uma ovelha é outra ovelha, e a gente precisa gerar isso, entender esse princípio, a gente entendeu que tinha muitas crianças que precisam de ajuda, tem crianças que precisam de ajuda, e o aconselhamento infantil é a melhor estratégia para isso. Então tem que ter essa preocupação. O que essa criança está precisando? Essa criança está muito agitada. Qual a necessidade dessa criança? Ela está agitada por quê? Será que ela está com um problema emocional? Será que ela está passando por uma separação de pais? Será que ela está com problemas espirituais? Será que essa criança está com um amigo imaginário? O que essa criança tem? Então a gente tem que olhar a criança como um todo. Então, quando a gente pensa em pastoreio, é justamente isso, é você cuidar da criança de uma forma integral. É dar um lugar físico, né? Dar um aprisco, é você dar um bom alimento, um alimento fresco, e é você zelar por ela de uma forma integral, tá bom? O terceiro pilar da Igreja da Criança é o ensino. O ensino, ele é prioridade. Por quê? Porque o ensino transforma. E a Igreja da Criança, ela precisa ter a escola bíblica dominical, como a maioria das igrejas tem, ou ter uma célula, um grupo de estudos bíblicos. Aí você vai fazer de acordo com a realidade da sua igreja, né? Uma das coisas que eu aprendi nesse estudo sobre pastoreio é que não existe uma forma padrão de você fazer um aprisco. Cada aprisco é feito com a sua realidade. Então eu não posso falar para você, ó, você tem que ter 10 salas na sua sala, na sua igreja, porque na minha igreja tem 10 salas. Não é assim que funciona, porque cada aprisco tem que ser feita, tem que ser construído de acordo com o terreno que ele está sendo construído. E aí quando a gente pensa nesse ensino, né, o que tem na sua igreja? Na minha igreja, toda terça-feira tem um culto de membros, então a gente pode fazer um estudo com essas crianças em tempo paralelo. Na minha igreja tem escola bíblica dominical, então reforça a escola bíblica dominical. Na minha igreja, por exemplo, a gente tem escola dominical no domingo pela manhã e no domingo à noite a gente trabalha com escola bíblica. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade bem grande à noite e uma quantidade reduzida amanhã, da parte da manhã. Então eu entendo que a Bíblia ela dá consolidação, ela fortalece essa criança, ela vai fazer com que essa criança cresça, né? Conheça a verdade é que liberta. Então eu preciso sempre priorizar a palavra do Senhor. Por isso que eu sou contra se você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, da palavra de Deus para as crianças, para que eu vou pegar historinhas morais ou fábulas para contar se eu tenho a Bíblia que é rica em histórias? Então eu sou bem chata para esse tipo de coisa, né? Eu vou falar sobre carnaval para as crianças, tem uma historinha de tal lugar. Não precisa de você pegar a historinha de tal lugar para contar para as crianças sobre o carnaval. É só você falar de Daniel, que não se misturou, que não foi influenciado enquanto esteve ali durante a festa nos manjares do rei, né? Ele estava na Babilônia e não foi influenciado pela Babilônia. Por quê? Porque ele estava firme na palavra, tá? Mas isso aí é um tema para outra aula. Então, assim, priorize o ensino, tá? E o quarto pilar da criança é o desenvolvimento ministerial, essa ativação espiritual ministerial que eu falo para vocês. E como que faz isso? Através do templo, na igreja da criança, dentro da igreja da criança vai fazer um templo, e através de cursos, através de atividades que você vai proporcionar para desenvolver o ministério dessa criança. Então, por exemplo, esse ano que a gente vai estar trabalhando que a gente vai iniciar o trabalho do projeto da Igreja da Criança. Então, como que vai funcionar? Na terça-feira, a gente vai ter, como tem culto de ensino na igreja, nós vamos trabalhar estudo bíblico com as crianças. Na quarta-feira é a escola ministerial infantil. Então, na quarta-feira vai ter aula de balé, aula de música, aula de bateria, vai ter tudo que vai auxiliar essa criança a se desenvolver ministerialmente. Na quinta-feira, a igreja tem o culto da Vitória e nós vamos fazer na sala das crianças o culto da Vitória Kids, tá? Que é o que a gente já faz, na verdade. A gente só está aperfeiçoando o que a gente já faz.
E aí, dentro dessa igreja, nessa quinta-feira, o culto da Vitória Kids, é onde a gente faz o culto no Templo das Crianças, que é uma sala adaptada com culto. E aí, ali a gente canta, as crianças recebem oportunidade, as crianças, elas servem através de colher uma oferta, pegar uma água pro pregador, elas dão palavra, elas cantam, elas dançam. É um momento ali delas desenvolver o seu chamado ministerial. Então, elas têm um treinamento, o curso na quarta-feira, e na quinta-feira a gente desenvolve tudo ali. E esse culto no Templo das Crianças, ele tem que ser feito de acordo com a liturgia da sua igreja. Então, por exemplo, na minha igreja, eu sou Assembleia de Deus, na minha igreja tem a metodologia de dar oportunidade para várias pessoas cantarem ou darem uma palavra. Então, eu vou usar a mesma metodologia lá na Igreja das Crianças. Lá na nossa igreja, a gente tem o envelope de dízimo, então eu vou fazer o envelope de dízimo Kids. Na minha igreja, né, Assembleia de Deus, nós trabalhamos com a salva. Hoje a minha igreja não usa salva mais pela quantidade de pessoas, mas na Igreja das Crianças eu uso salva. Por quê? Porque na igreja porque o ensinamento que eu vou dar para as crianças, ela tem que ter características da minha denominação. Então, hoje, por mais que a minha igreja não use salva, eu preciso usar a salva porque as crianças vão entender a raiz da minha igreja. Se eu pensar, e isso é muito certo, que as minhas crianças são líderes em formação, ou seja, eu estou treinando essas crianças para serem líderes amanhã, líderes em potencial. Se eu entender que essas crianças elas são futuros diáconos na casa do Senhor, futuros presbíteros na casa do Senhor, eu preciso começar a treinar essa criança agora. Então imagine eu treinar um futuro obreiro na minha igreja que não sabe hino da harpa cristã, que não sabe o que é salva, sendo que isso faz parte da nossa denominação. Por que eu não vou fazer na Igreja da Criança um caderno de pedido de oração se isso faz parte da minha denominação? Então, o culto dentro da Igreja da Criança, dentro do templo na Igreja da Criança, tem que ser de acordo com a sua denominação. Então, se a sua denominação é só louvor e palavra, faça louvor e palavra. Tudo tem que ter, porque não é uma coisa separada. Na Igreja da Criança não é outra criança. É um braço, é uma extensão da sua igreja, é uma continuação da sua igreja. Por isso que é sempre muito claro, por mais que você, de repente, seja pastora de criança, ordenada pastora de criança, e seja apresentada para as crianças como pastora de criança, você sempre tem que deixar muito claro e ensinar para as crianças que o pastor é o pastor e que você está ali para auxiliar o seu pastor. Isso é muito forte, isso, tá? E muito certo. Então, você precisa... na Igreja da Criança, desenvolver essas crianças ministerialmente. Então, o trabalho da Igreja da Criança não é um trabalho muito difícil, mas também não é um trabalho fácil. Por quê? Porque gera investimento de tempo. Você tem que ter tempo para atender essas crianças, você tem que ter tempo para poder desenvolver essas crianças no âmbito integral, você tem que formar a sua equipe, você precisa fazer com a sua equipe entre nessa visão pastoral, e isso é importante e indispensável. Então, eu quero que realmente você entenda que muitas pessoas estão falando sobre a Igreja da Criança, mas que a Igreja da Criança não se resume a um culto. A Igreja da Criança não se resume a um espaço onde lembra uma igreja. A Igreja da Criança é uma metodologia pastoral, integral e relacional que temos que ter com as crianças da nossa igreja. Amém? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a Igreja da Criança? Quero aproveitar e dizer para você que se você quiser saber mais sobre a Igreja da Criança, nós vamos abrir uma nova turma agora, dia 17, semana que vem. São 3 dias de curso online, as aulas já estão gravadas, vocês têm apostilas de todas as aulas, né? E é um curso muito especial. Eu tenho... aprendido a cada dia, o Senhor tem palestrado comigo a cada dia, e que esse conteúdo da Igreja da Criança, ele faz parte da nova edição do livro Manual do Pastoreio, né? Esse livro aqui a gente falou sobre a visão pastoral, a gente traz a reflexão do que é ser pastor de criança, a gente fala a gente traz muitas curiosidades sobre a ovelha. É um livro muito especial, muito, muito especial. O Senhor falou conosco a cada momento, a forma como o Senhor nos mandou escrever, a forma que o Senhor nos juntou para escrever. E aí a gente queria incluir a Igreja da Criança, já que a Igreja da Criança faz parte da visão pastoral. Então, na próxima edição, já vai estar vindo aí o conteúdo completo da Igreja da Criança nesse livro, mas você já pode fazer o curso da Igreja da Criança, que começa no dia 17 desse mês. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês aí as informações. O curso pode ser visto a qualquer momento? Pode. O curso está gravado e quem vai
administrar o tempo é você, tá bom? Eu quero terminar, já vou terminar, eu quero apresentar para vocês o nosso livro, né? Como eu falei, o livro O Manual do Pastoreio, que a gente traz. Por que é Manual do Pastoreio, não Manual do Pastor? Porque a gente entende que você não precisa de um título para você ter atitude, para você cuidar de uma criança, para você zelar para uma criança, para você pastorear para uma criança. Título não é nada, o que temos que ter é atitude. Então a gente traz aqui, gente, é um livro muito especial, muito especial. Eu amo esse livro, tá? Assim, é um livro gerado assim debaixo de oração, debaixo de relacionamento com o Senhor. É um livro muito especial, tá? O livro Mala de Ideias, que é o meu filho primogênito, né? Esse livro aqui é um livro que ele traz ideias para você usar o ano todo no Ministério Infantil. Então é um livro que vai te ajudar a montar o seu planejamento anual. É um livro que você tem temas diferentes para culto infantil, ideias para você levantar recursos para o Ministério Infantil, ideias para você envolver os pais no Ministério Infantil. Então é um livro de ideias, tá bom? E o livro Firmando as Bases do Ministério Infantil, que esse livro também eu fiz com a Carol, tá? Esse livro, a gente escreveu o livro para falar de proteção e cura, sabe? Em crianças. Só que a gente entendeu o seguinte, dentro da visão pastoral, aqui nesse livro a gente já fala da visão pastoral. Só que a gente entendeu o seguinte, não adiantava nada a gente querer que as pessoas entendessem que ela era pastora de criança, que as pessoas entendessem sobre cura e libertação, se não entendiam o seu papel dentro do Ministério Infantil. Então aqui a gente traz, por isso que é firmando as bases, né? Você entender, afirmar as bases é o começo, né? Como que você levanta uma parede se não tiver as colunas, né? Não tiver o pilar. Então aqui a gente traz o que é Ministério Infantil, para que serve o Ministério Infantil, qual o meu papel, qual o papel da família, qual o papel da igreja dentro do desenvolvimento da criança, tá? Então tá aqui esses 3 livros para vocês, 7 pilares, né? São 6 pessoas, cada um escreveu um pilar. Eu escrevi o pilar sobre libertação de crianças. E a Carol falou sobre proteção, sobre prevenção ao abuso à criança. O livro Registro de Pastoreio é como se fosse uma continuidade do manual do pastoreio, né? É como se fosse o 1 e o 2, porque são coisas diferentes. Aqui você entende o que é ser pastor, aqui você tem toda a visão pastoral, e aqui você vai registrar por que o pastor percebeu que estava faltando uma ovelha, porque ele contou, ele tinha relacionamento. Então aqui a gente tem um mapeamento, tá? Para você fazer com as suas crianças, o registro, nada de cadastro, registro. É você registrar as crianças para você saber as necessidades dela de forma integral. Amém, meus irmãos? Então eu vou terminar por aqui. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um cabelinho de minhoca no ministério de vocês. Espero que eu tenha conseguido pelo menos contribuir ou descortinar, né, talvez a visão errada que você tinha sobre a Igreja da Criança. Espero que você tenha entendido que a Igreja da Criança é um projeto muito lindo, é um projeto especial, é um projeto pastoral e tem que ser tratado, tem que ser cuidado. É um projeto feito para a criança, para cuidar da criança de uma forma integral. Então ele dá trabalho? Dá, mas é um trabalho prazeroso. E se você entender que se você zelando pelo cordeiro, né? Toda ovelha foi o cordeiro um dia. Se o cordeiro morrer, nunca haverá ovelha. Então, na verdade, pensando na Igreja da Criança e pensando nesse desenvolvimento integral da criança, pensando no pastoreio da criança, nós nunca teremos ovelhas se não tivermos ovelhas, se não tivermos rebanho. Porque uma igreja sem cordeiro, uma igreja sem criança, é uma igreja sem futuro. Então, logo, o futuro da igreja, o futuro da liderança da igreja está dentro do Ministério Infantil com você. E se você não zelar pela vida espiritual, emocional, pela vida integral dessa criança, você pode ser grande contribuinte para acabar com o ministério da sua igreja. O seu trabalho, ele é indispensável, ele é importante, ele é integral. Então, zela por aquilo que Deus colocou na sua mão. Zela pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor servindo as crianças. Trate dos cordeiros, cuide do aprisco, para que o rebanho venha crescer saudável espiritualmente, saudável emocionalmente, e assim, esses cordeiros que vão crescer dentro do seu aprisco se tornem ovelhas, e ovelha gera ovelha. Então você será um grande instrumento de Deus para perpetuar o nome do Senhor, o rebanho do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, tá? Qualquer dúvida, só ir lá no álbum, onde tem Pergunte ao Professor, e você tem a liberdade para perguntar, que eu vou estar te respondendo lá, viu? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente.